E aí, estética importa? Eu cheguei na conclusão que a estética nada mais é do que a consequência de um corpo saudável e em equilíbrio. Isso serve para tudo, serve para a parte odontológica, que é a nossa área, mas também serve para o corpo todo. Quando a gente fala de sobrepeso ou de abaixo do peso, quando a gente fala de rosto, vou começando a falar um pouco mais de dentista, falando de harmonização facial. Então, quando a gente pega um rosto que está precisando, ao ver dos olhos do que seria o belo, harmônico ou equilibrado, é um corpo, é um rosto que está demonstrando, denunciando uma disfunção, que pode ser respiratória, que pode ser muscular, e geralmente as duas disfunções estão associadas. E aí eu até comentei, apesar de não ser o assunto dessa live, eu comentei no último congresso e venho falando bastante sobre a harmonização orofacial, que ela vem para solucionar um problema de autoestima e de estética, mas ela acaba também mascarando a nossa análise facial. Nós, como dentistas e quem trabalha principalmente com a odontologia miofuncional, usa a análise facial para entender se esse paciente tem uma disfunção respiratória e muscular e justificar os problemas que ele apresenta, como DTM, bruxismo, apertamento, ronco, apneia e más oclusões em todas as idades. Então, não estou aqui para dizer se a gente deve ou não fazer harmonização. Gosto muito quando ela é muito bem feita, muito bem aplicada, mas precisamos ter agora esse cuidado, redobrar a nossa atenção em relação à análise facial, principalmente em pacientes que fizeram a harmonização. Mas eu abri esse vídeo para falar sobre esse caso aqui, tá? Esse paciente aqui, eu já tinha feito a análise dele e hoje foi meu primeiro paciente do dia. É bem comum, como ele não sabia muito bem como que funciona a odontologia miofuncional, eu precisei explicar que a minha preocupação com ele não é estética, porque ele estava preocupado, ai Patrícia, se for colocar aparelho fixo eu não quero, se colocar Invisalign eu não quero, o que a gente pode fazer? Como eu atendo o filho dele, ele já sabe da miofuncional, dos aparelhos MyoBrace, ele falou, meu caso tem jeito. Então, eu quis abrir essa live para quem não conhece ainda odontologia miofuncional, tanto paciente como profissional, para dizer que quando eu vejo uma boca como essa, sem falar de análise facial, sem falar das outras análises que a gente faz das disfunções musculares, o que eu queria falar sobre esse caso é que eu falei para ele que eu não me preocupo especificamente com alinhamento e nivelamento dentário, eu me preocupo com o que fez ele chegar nessa configuração de oclusão aqui. Pode ver que ele tem mordida cruzada aqui posterior, bilateral, ele tem uma mordida super profunda, eu faço bastante marcações, risquinhos, e de um lado ele tá em classe 1 de molar e canino, e do outro lado ele não está. Ele está em classe 2. Então, isso mostra muitas coisas, um desequilíbrio de mastigação bilateral, uma concentração muito grande, uma força muito grande na região anterior e na região bilateral também, configurando uma arcada bem atrésica e dentes muito apinhados. Ele já tem um pouco mais de 40 anos, ele tá com 47 anos e 9 meses, vai fazer, daqui a pouco ele faz 48, que a documentação dele é de fevereiro. E ele se preocupa em não usar aparelhos que mostrem, porque ele lida muito com o público. E aí, qual foi o meu trabalho? Inclusive, esses dias uma aluna pediu para eu falar um pouco mais sobre a primeira consulta. E ela é muito personalizada para cada necessidade que o paciente precisa.
de atenção em relação às disfunções dele em particular. Não faz muito sentido eu falar muito sobre respiração para um paciente que respira bem pelo nariz, ele só tem uma disfunção muscular muito grande. E o contrário é a mesma coisa. Então, eu precisei explicar para ele que para alinhar e nivelar a dente, eu posso usar qualquer aparelho, qualquer método, o mais moderno do mundo, o mais caro, o mais digital, o que for. Porém, nenhum desses tratamentos, se eu não associar a correção das disfunções musculares, esse paciente vai ter recidiva num breve espaço de tempo. Ou vai ficar sujeito a ter que usar a contenção para sempre. Então, quais foram as minhas observações? Primeiro, em relação, o que eu expliquei para ele? Que a musculatura dele atua de uma maneira tão intensa que teve o poder de diminuir o espaço para os dentes, atresiar essas arcadas superior e inferior, e também diminuir o espaço para a língua. Porque quando eu vejo uma mordida profunda, mais uma vez, eu não estou preocupada com a estética, eu estou preocupada com o espaço que essa língua tem para ocupar na cavidade oral, porque se não tem espaço para ela na cavidade oral, ela vai escorregar e vai fechar a orofaringe, e esse paciente vai apresentar ronco e apneia. Quando eu estava dizendo isso para ele, ele falou, olha, eu não sei se tem a ver com isso, mas eu engasgo muito. Tem a ver? Eu falei, sim, tem muito a ver. E eu acho que não vai dar para mostrar agora, mas na panorâmica dele, é a hora que eu falo sobre a posição de língua, talvez dê pra gente... Aqui, ó, acho que vai dar para ver. Tá vendo o ióide dele? Tá super baixo. Onde seria a posição ideal desse ióide? O mais próximo possível do ramo da mandíbula. Então, ela tá muito distante, confirmando que essa mordida profunda piora a postura de língua. E aí, a gente vai lá para análise da postura de língua desse paciente, quando a gente pergunta lá na ficha de avaliação miofuncional. Pergunta ou tenta analisar. A sua língua toca o céu da boca? Aí esse paciente fala, toca. É claro que toca, porque tem um espaço tão pequeno entre o assoalho da boca e o palato que ela acaba ao mesmo tempo tocando o assoalho e o palato, mas não significa que essa língua tem tonicidade, que ela está tocando no palato porque ela está tonificada e direcionada para fazer uma pressão contra o palato. Simplesmente não tem espaço para ela e ela acaba, de fato, tocando o palato e o assoalho. Porque, mais uma vez, a gente confirma quando olha para a artéria lateral que a língua está aqui embaixo. Olha só esse volume de língua. Mais uma vez, o ióide deveria estar aqui em cima. O ióide, ele é o nosso localizador do assoalho, aliás, do limite inferior da língua. Então, o nosso objetivo com os exercícios, com o aumento... E aí, esse paciente, com o uso do aparelho, vai levantar a mordida, essa língua vai ficar perdida. Por isso que durante o uso do aparelho, a gente já vai passar os exercícios. Além do que, a gente tem já, desde a primeira consulta, que instruir esse paciente a ficar com a ponta da língua aqui no suporte lingual, mesmo com essa mordida profunda, porque quando ele coloca o aparelho, ele já não está mais na configuração de mordida profunda, porque vai tocar os incisivos aqui e o outro aqui, não vai estar na mordida profunda. Então, a gente, desde o início, já deve instruir isso para o paciente. E, voltando aqui à análise do modelo, nesse primeiro momento, eu não falei nada sobre os dentes cruzados na região posterior, porque eu gosto muito de aguardar o efeito do uso do aparelho e dos exercícios, o quanto ele pode trazer para esse paciente sem força mecânica. Mas poderia sim associar pistas nessa região, poderia associar o uso de elásticos. Mas qual que é a minha preocupação, que é o fundamento desse vídeo? É falar que, enquanto a gente não corrigir as disfunções,
a gente vai ficar enxugando o gelo. Então, eu prefiro, ainda mais que o paciente chegue e fala, Patrícia, não quero pôr aparelho fixo de jeito nenhum, não quero pôr Invisalign, não quero pôr nada que me expõe, que eu também tenha que usar o dia inteiro, ou mais de 20 horas por dia, como alguns aparelhos a gente sabe que precisa. Então, a minha proposta para ele foi essa, e eu expliquei para ele que, enquanto a gente não corrigir isso, a gente sempre vai estar preocupado com a recidiva. E é muito importante que o paciente saiba de tudo isso desde a primeira consulta, por isso que é importante ter essa consulta mais estendida, usar de todos os recursos que você puder. Eu gosto de usar o modelo do paciente, eu peço para todos os meus pacientes ou fazer o modelo de gesso ou imprimir em 3D. Eu uso muito esse tipo de material aqui, esse aqui é da Roik, ele tá quebrado, mas uma pacientinha de 5 aninhos deixou cair no chão, até chorou, tadinha. Mas eu nem achei ruim, porque hoje eu tenho mais liberdade para movimentar. Os demais acabam vindo com essa dobradiça aqui, que é bem bacana tudo, mas você pode muitas vezes acabar desrosqueando para você poder manusear que nem como eu faço com esse meu cor-de-rosa aqui, que é de dentição permanente. E sempre ter um aparelho para você expor. No caso, esse aqui faz parte do meu estoque, mas eu tenho uma prateleira ali com alguns livros que eu uso bastante também. Tem alguns aparelhos ali, enfim, acho que eu consigo virar para vocês aqui, ó. Essa prateleira aqui, eu coloco nela algumas coisas de recurso de uso rápido. Tenho aqui do meu lado também um espelho na minha mesa para o paciente se ver também. Então, esse espelho é bem bacana, o tempo todo eu uso. E tudo que for necessário. Também, outra coisa, eu tô aproveitando para falar um monte de coisa que eu prometo para os colegas e acabo esquecendo. Aqui do meu lado eu tenho um porta-pasta, porta-documentos, que eu coloco os catálogos. Então, fica muito fácil acesso para mostrar, o paciente fica na dúvida. Por mais que a gente tenha um na mão, eu gosto de mostrar, que nem eu mostrei para esse paciente hoje da manhã, a sequência do A1, A2 e A3. Aqui tem a linha K. Então, falei para ele sobre os próximos aparelhos. E isso ajuda bastante a deixar a primeira consulta bem completa, bem explicadinha. E raramente eles ficam com alguma dúvida no final desse atendimento. E a minha dica, a minha recomendação que eu dou em todo o curso é: marcou a segunda consulta para a apresentação do plano de tratamento, para o diagnóstico do paciente, tenha já o aparelho em mãos, específico para aquele caso. Porque muitas vezes o paciente está ansioso, está querendo começar, está preocupado. Ele, no caso, preocupado com a mordida, ele quer resolver logo. Tem paciente que está com dor, tem paciente que está com bruxismo, não está dormindo direito, ronca e apneia. E muitas vezes nessa segunda consulta, você apresenta os valores, apresenta o tratamento e eu falo, olha, se você quiser começar hoje, eu já tenho um modelo específico para o seu caso. Mas se ele não quiser... geralmente os aparelhos de fase 1, facilmente a gente vai recomendar para outros pacientes, antes de colocar na boca do paciente, entende? Então, tem todos esses benefícios. Então, marca a primeira consulta, faz toda aquela avaliação miofuncional, faz a anamnese, faz a avaliação da musculatura, a palpação, acrescento ainda medição da abertura de boca, muitas vezes filmagem da deglutição, da mastigação, tira as fotos, se você acha necessário tirar alguma foto, fazer algum vídeo, e pede a documentação desse paciente. Ficou pronto, eu falo, deixa aqui no consultório, não precisa agendar a consulta, eu faço análise. Então, vem a caixinha da documentação, né? Vem a caixinha da radiologia, vem toda a documentação. Eu gosto do analógico, prefiro muito mais do que o digital, porque eu mostro, eu viro pro paciente, é muito mais visual, eu acho, deles pegarem na mão, ver as fotos. E depois eu marco a consulta de retorno para apresentar o plano de tratamento, que foi o que eu fiz com o meu primeiro paciente hoje.
tá? Eu tô meio na correria aqui, mas eu não queria perder a oportunidade de falar sobre esse caso e falar um pouco para quem ainda não conhece a odontologia miofuncional, tanto paciente quanto profissional. É isso, gente. Uma ótima segunda-feira para todo mundo. Se tiver alguma dúvida, quiser que eu grave algum vídeo com algum outro assunto, pode mandar no particular ou aqui abaixo desse vídeo que eu mando, tá bom? Uma ótima segunda para todos e até o próximo.